Quero iniciar em Romanos 11:36, que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, é tempo de se alinhar-se com Deus e com a vontade de Deus para a nossa vida. Você pode falar assim: é tempo de se alinhar com Deus e com a vontade dele para a minha vida. Você pode falar isso para uma pessoa que está do seu lado: é tempo de se alinhar-se com Deus e a sua vontade para a minha vida. Você recebe? Amém, glória a Deus. E esse texto fala tudo. Esse versículo, esse pequeno versículo fala tudo. Porque fala que tudo é dele. Tudo é para ele. E quando nós falamos tudo, nós falamos realmente de ter uma vida dedicada ao Senhor. E quando nós entendemos isso, essas pequenas palavras aqui, se nós tivermos revelação disso, nós vamos entender que se eu tenho uma vida que tudo é dele e é para ele, eu estou no centro da vontade dele. Amém? Fala comigo, eu estou no centro da vontade dele, quando tudo é dele e é para ele. Tem revelação, não tem? Tem revelação. Então nada é nosso, nada é meu, amém? Títulos, nada. Tudo é para Deus. Glória a Jesus por isso. Abra comigo lá em Isaías, foi o texto que eu li essa semana que me chamou a atenção, 2 versículos. Isaías 66. Mensagem breve por causa da ceia, né? Mas Deus não precisa de muito tempo também, né? Deus, Ele é tremendamente poderoso para fazer em tempos curtos ou tempos longos. Amém? 66, versículo 1, versículo 2. Aleluia. Diz assim, posso ler? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito, e que tremem da minha palavra. Amém? Eu achei muito interessante esses versículos aqui. Por que eu achei interessante? Porque o homem, né, Deus de antigamente, Deus da antiguidade, né, Deus dos primeiros tempos, né, primeiros séculos, nós percebemos lendo a palavra do Senhor. Quem é que conhece um pouco da palavra de Deus, o Velho Testamento ou o Novo Testamento? Amém? Nós vimos que o homem está sempre tentando algo para impressionar a Deus. Amém? Está sempre tentando alguma coisa com seus feitos, né? De fazer coisas grandiosas. E vem em nossa mente várias passagens bíblicas, em qual o homem tenta de alguma forma impressionar, não só aos outros, mas também a Deus, achando que é grande, achando que é alguma coisa, amém? Que é, sei lá, é suficiente, capaz, com a sua inteligência, de fazer coisas grandiosas, que vai impressionar a Deus. Quem aqui não se lembra em Gênesis, né? Da Torre de Babel. O que passou no coração do homem ali? O que passou na mente do homem ali naquele momento? Grandeza, amém? Queria fazer algo grande. E outras passagens, eu me lembro também,
de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Um dia, ele pensou: quero construir um palácio, quero construir um templo para Deus. Amém? Quero construir algo grandioso para o meu Deus. E olha que a intenção de Davi não era má. Amém? Não era má. Deus o conhecia muito bem, né? Em 1 Crônicas 22, né? Disse Davi, eu vou ler só esse versículo aqui: se levantará a casa do Senhor e o altar de holocausto para Israel. Né? Ele sonhou algo grande. Ele planejou algo grande. E Davi tinha uma intenção maravilhosa. Então, nós percebemos que, tempos em tempos, o homem se preocupa a fazer algo, né, que impressione Deus, que chame a atenção de Deus. Amém? Amém, igreja? Será que nós, nesse tempo atual que vivemos, será que nós também não estamos aí tentando impressionar a Deus? Esses dias eu fiquei sabendo algo que me deixou triste. Posso falar assim. Uma pessoa levita, né? Eu falo que quando a unção de levita vem, a pessoa tem essa unção, por mais que ela saia do centro da vontade de Deus. Aquela unção, o Senhor não pega para si, está ali. Amém? Está ali, Deus não toma esta unção. E essa pessoa falou com meu genro, falou assim: olha, como é difícil, depois que a gente entra para a faculdade, começamos a estudar, começamos a entender coisas, começamos a conhecer coisas, quer dizer, coisas deste mundo, coisa que nos encanta, coisas, conhecimento que abre o nosso entendimento, a nossa inteligência. Como é difícil servir a Deus, como é difícil ser crente. Acredita nisso? E muitas vezes nós estamos assim, tão inteligente, que a gente quer impressionar a Deus com a nossa inteligência. E a Bíblia toda nos mostra que Deus não está buscando os inteligentes. Porque se eu estivesse buscando os inteligentes, igreja, eu não estaria aqui. Porque eu tenho certeza que eu não sou a mais inteligente. Nenhuma das mais inteligentes. Amém? Deus não está buscando coisas que nós valorizamos no nosso natural. Com a nossa mente, com as nossas capacidades. Davi não impressionou Deus com a sua capacidade, com a sua força, com a sua juventude. Davi não impressionou Deus dessa forma. Davi impressionou Deus por causa do seu coração. Deus se impressionou com Davi por causa da sua postura, por causa do seu caráter, por causa da sua sinceridade, por causa da sua integridade. Amém? Davi, se for falar aqui, Davi, ele é um exemplo de muitas qualidades, tanto espirituais como naturais. Amém? O que nós entendemos hoje, que a igreja do Senhor precisa, está em posição de se alinhar para com Deus, não para com este mundo. Porque quando nós estamos nos alinhando com os padrões deste mundo, o que é alinhar-se? Vamos aqui, amém? Alinhar-se é dispor em linha reta. Alinhar-se, segundo o dicionário, é colocar lado a lado, na mesma linha. Como exemplo de tijolo, né?
Eu me lembrei daquele texto que o Senhor manda o profeta usar o prumo, amém? Para medir, para colocar na parede, amém? Mas aquilo ali estava falando da igreja, do povo dele, que estava sem prumo, sem direção, estava de qualquer forma. E Deus manda o profeta usar o prumo. Em Ezequiel também Deus manda Ezequiel, ele atravessa o rio, e o rio vai subindo, está falando a forma de como Deus também nos mede, na maneira que o homem entrava ali naquele rio, nas margens do rio, as águas iam subindo até o corpo daquele homem. Fala-se também de Deus estar muitas vezes querendo que nós nos colocamos no prumo, na sua direção. Na medida que aquele homem entrava, né, as águas subiam no arteiro, nos lombos, ia subindo, de uma forma que depois ele não conseguiria andar. Ele precisava se entregar àquelas águas e deixar ser levado pelas águas. Isso fala com a igreja. Nós temos que deixar o Espírito de Deus nos levar. Como se alinhar-se para com Deus está no centro da vontade de Deus. É quando o Espírito Santo de Deus nos conduz. Se você está sendo conduzido pelo Espírito de Deus, você pode estar começando a se alinhar com os princípios de Deus. Não segundo os padrões do mundo, nem do seu próprio entendimento. Amém? Então, se alinhar, se colocar lado a lado, é na mesma linha. Quais são os pensamentos de Deus para a sua igreja? Quais são os pensamentos de Deus para um jovem hoje? E a palavra do Senhor fala que os jovens são fortes, amém? E são mesmo, nós vimos ontem. E nós queríamos ontem ficar jovem, menino, mas nós amanhecemos quebradinho, igualzinho arroz dia de terceiro. Depois dos 40, inventar ser jovem não é fácil. Amém? E os jovens são fortes. Mas quando o Senhor fala que os jovens são fortes, Ele não está falando da força física. Amém? Igual Davi, quando ele foi achado pelo Senhor, até parece que a gente consegue se esconder do Senhor, né? Ele era jovem, ele era moço, né? E o Senhor o preparou, o Senhor foi colocando no centro da sua vontade, no tempo certo de Deus, para que se cumprisse aquilo que veio, que deveria ser. E Deus trabalha também dessa forma conosco. Amém? Deus trabalha assim para comigo, para com as nossas vidas. Mas eu preciso me alinhar com a vontade do Senhor. Preciso colocar em posição. Amém? É igualar ao valor, né? Ao valor de Deus. Qual é o valor de Deus? Qual é o valor de Deus, igreja? Você tem tentado, você tem se igualado. Eu sei que isso é impossível a nós, que somos carne, pecadores, amém? Lutando para ser santos, amém? Mas você tem se valorizado como Deus te valoriza, né? Será que você tem percebido isso? É me colocar. Eu sei que Deus é santo. Eu preciso estar em santidade. O que é ser santo? Eu preciso ser separada. Amém? Eu preciso ser íntima de Deus. Não conformei com esse século, diz a palavra do Senhor em Romanos 12. Se você está no padrão, na mentalidade desse mundo, você está conformando com o que o mundo dita para a sua vida. Mas se você está se alinhando, estando na vontade do Senhor, sendo conduzido pelo Espírito Santo, que Ele é único através da palavra de Deus, é o Espírito Santo que pode nos levar a esse grande êxito. Porque por nós mesmos
por meus méritos, por minhas forças, jamais conseguirei. Jamais você conseguirá. Mas o prumo de Deus está aqui. E o Espírito Santo, Ele nos leva a estar se alinhando com a vontade de Deus para nossas vidas. E Deus, se eu quero ser íntima de Deus, eu preciso conhecer mais de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas esse texto, vamos voltar lá em Isaías, amém, 66. Isaías 66. Diz assim, que me chamou muita atenção. Versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas. Quer dizer, não adianta, igreja, nós querermos impressionar a Deus com caridade, com bondade, entendeu? Nós precisamos, nós somos salvos para praticar todas as boas obras. Nós somos salvos para fazer isso. Porque até aqueles que não conhecem a Cristo, eles fazem isso. E eu tenho convivido com pessoas que não conhecem a Cristo, mas são pessoas admiráveis. Pessoas boas, pessoas caridosas. E nós somos salvos para praticar as boas obras, para manifestar Deus através de nós. Amém? Isso é uma forma de me alinhar com a vontade do Senhor. E ele disse assim, minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas, olha só, presta atenção nisso. Mas, isso aqui é uma pérola, não é? Isso aqui é um tesouro. Mas o homem para quem olharei é este. Agora eu te pergunto, você quer que Deus olhe para você? Amém? Você quer que Deus olhe para você, igreja? Nós não é eu quero, eu preciso que Deus olhe para mim. Eu preciso que Deus olhe para a igreja. Nós precisamos, como a corça suspira pelas águas, assim a igreja necessita que Deus olhe para nós. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nós precisamos, não é questão de querer, nós desejamos. Nós necessitamos disso. Porque se você não deseja isso, meu amado, nós estamos perdidos. Eu me lembro dos tempos difíceis que nós passamos. Glória a Deus, nós estamos já... Desculpa, né? Ontem eu extrapolei, minha voz também ficou meio difícil, né? Vocês vão me perdoando aí. Se nós não desejarmos isso, nós estamos perdidos. Eu sou assim, quanto mais dificuldade eu passo, mais eu quero Deus. Mais eu quero Deus na minha vida. Quanto mais aflição eu passo, mais eu quero Deus comigo. Quanto mais fraca eu me sinto, mais eu quero estar, eu desejo a presença de Deus. Por mais que eu não consigo nem abrir minha boca para falar com Deus, eu quero Deus. Eu choro. Eu coloco uma música, eu provoco o meu choro. Sabe por quê? Porque eu quero me extravasar. Porque situações, a tendência disso é de nos deixar secas. Como vale de ossos secos. Secos, sem vida. Então, quanto mais eu passo, mais eu quero Deus. Mais eu falo, Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso. Eu não posso aceitar isso, eu preciso disso. E quando nós estávamos passando por momentos difíceis, né? Deserto, a nação jovem, nós olhávamos para os jovens, nosso coração doía, nosso coração chorava, sangrava. Porque quem já viveu em tempos tremendos, e quando vem tempo de deserto, sabe como que isso dói. Principalmente um pastor, um líder, que ama, que é apaixonado pelas almas, pelas ovelhas. Chora, sangra.
nós estávamos aqui, ó, fazendo tudo para chamar a atenção de Deus. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas quero te perguntar, igreja, você aí, minha irmã, você, meu irmão, você jovem, você tem chamado a atenção de Deus? Ou você quer que alguma coisa aconteça, como um raio que cai perto de você e puf? Ou tipo o Big Bang que o povo fica pregando por aí, que a existência veio a partir do Big Bang. E eu falei assim, até o Big Bang foi inteligente, porque aconteceu o Big Bang e de repente as coisas caiu tudo certinho, da maneira certa, do jeito que Deus planejou. Até a mão de Deus provocou o Big Bang. Eu falei isso, o povo riu demais no dia de mim. Eu falei, eles estavam falando sobre Big Bang, não sei o que, tal, porque veio explosão e aí o mundo, aí começou a existir isso, começou a existir aquilo. E eu falei, poxa vida, mas Deus é poderoso mesmo, porque Deus permitiu o Big Bang, né, para vir existir todas as coisas. Que coisa tremenda é essa? Deus é poderoso mesmo, amém? E ele falou, mas você não tem jeito mesmo não, né? Você tem escape, né? Então, meu amado, o que você está fazendo? Você está chamando a atenção de Deus? Olha só, aqui diz assim, é este que eu olharei, aflito e abatido. Aflito e abatido. O que atrai a Deus? Aflito se encontra em estado de desespero, agonia, impaciência. É o sinônimo de aflito. É o sinônimo de pessoas aflitas. Você está aflito nesses dias? Porque o tempo está mal. O tempo está mal, igreja? A Bíblia tem falado sobre isso. Ela fala sobre isso. Olha só, o sinônimo aflito se encontra em estado de desespero, agonia, impaciente, agitado, ansioso. E aí? E o outro que chama a atenção de Deus é o abatido de espírito. Abatido de espírito. Tristeza. Abatido de espírito. Enfraquecido. Sentir-se fraco, desanimado, humilhado, sem vida. Aí você fala, ai bispo, eu sou crente, como que eu posso sentir tudo isso? Mas eu vou te falar uma coisa, crente também sente isso sim. Porque crente passa pelas lutas sim. Crente fica aflito sim. Há momentos sim, na vida do crente. Há momentos que Deus está te colocando na prensa e você sente apertado sim. Deus permite situação para te levar a crescimento, mas você vai para a prensa. Muitas vezes nós estamos na prensa de Deus. Quem tem sentido isso? Sim. Seria muito bom se nós fôssemos crente e não sentisse nada disso. A Bíblia não está falando que o ímpio sente isso. A Bíblia está falando que o que chama a atenção de Deus são tais pessoas. Vocês estão entendendo? Agora, mais um outro, né? Agora, deixa isso aqui para depois. Qual tem sido a sua postura diante da sua aflição, do seu abatimento de espírito? Qual tem sido a sua postura, igreja? Qual tem sido a sua postura? Eu não vou inventar outra palavra não, que não está dando hoje, né? Amém? Tem hora que dá, tem hora que não dá, então não dá, pronto, acabou, amém? Mas qual tem sido a sua postura? Você tem vindo em aperto, e diante desses apertos, e aí? Você tem se revelado o quê? Cristo na sua vida? Ou você tem se revelado uma pessoa carnal? Ah, bispo, meu tuspim é curto, eu estou sem paciência. E nós temos que pensar nisso, igreja. Porque a Bíblia fala que nós não estamos livres disso.
nós passamos por isso e nós chamamos a atenção de Deus pela minha postura. Quem lembra dos valentes de Davi? Quem já viu a história dos valentes de Davi? Qual foram os homens que se achegaram a Davi no momento mais difícil da vida dele? Homens que estavam em apertos, angustiados, endividados. Homens que a sociedade desprezava. Homens que não tinham valores. Eles se juntaram a Davi. E Davi estava passando pela mesma situação. Aí, nós entendemos que Deus nos usa nesses momentos. A postura de Davi chamou a atenção de Deus. E através da postura de Davi ter chamado a atenção de Deus, esse princípio que Davi tinha chamou a atenção de Deus. E ele pôde ser um canal de bênção para aqueles que estavam aflitos, abatidos de espírito, endividados. Homens que o mundo os desprezavam, porque não tinha valor. Essas pessoas chamam a atenção de Deus. Sabe por quê? Porque nesse momento, o único socorro que nós precisamos ter é do Senhor, é de Deus. O mundo passa em aflição? Passa. O mundo passa em tristeza? Passa. O mundo passa por impaciência? Passa. O ímpio passa. O sol está sobre o ímpio? Tá, bispa. O sol está sobre mim que sou justo, santificado, lavado no sangue do Cordeiro? E sobre a igreja? Tá. Qual é a nossa diferença? Como a corça suspira pelas águas, eu anseio por Deus. Nas suas aflições, nas suas tristezas, no seu abatimento de espírito, você tem ansiado por Deus na sua vida, igreja? É isso que faz a diferença. E uma outra que chama a atenção de Deus, esse aqui é tremendo, é quem treme da minha palavra. É o temor. O temor a Deus. Eu tenho aqui uns outros versículos, mas não quero passar para mim não atrasar. Eu sei que as horas passam, né? Eu não sei nem que hora é essa. O temor a Deus. Eu quero ler só Atos 9, capítulo 9, versículo 31. Aqui. Fala da igreja em crescimento, a igreja do Senhor. A igreja, na verdade, amém? Posso ler? Posso, né? 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Sabia que o verdadeiro temor de Deus traz crescimento para a igreja, traz prosperidade para a igreja. Você sabia disso? Olha aqui. A igreja de Atos fala que havia paz na Judeia. Engraçado que nós vimos que nesse tempo não havia paz. Sabe por quê? Porque a igreja ela começou a ser perseguida nessa época. Amém? Ela era perseguida. A igreja começou a crescer, começou a incomodar. E ela começou a ser perseguida. Mas na igreja havia paz. A igreja do Senhor tinha paz. Na nossa vida tem que ter paz. Amém? E havia crescimento. Onde há crescimento, há bênção. Onde há crescimento, há prosperidade. Onde há crescimento, há fartura.
Amém? Provérbios 1:7. Nós precisamos entender mais e praticar mais o verdadeiro temor a Deus. Amém, igreja? 1:7. Você que está anotando, você pode anotar. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você quer estar no prumo? Você quer estar vocês querem se alinhar-se com Deus? Está aqui no temor do Senhor. Há princípio de sabedoria. Mas os loucos, aqueles que não buscam, diz aqui, aqueles que desprezam o ensino. E junto com o Provérbios está cheio de palavras sobre o temor do Senhor. Lê Provérbios, igreja. Lê Provérbios, que nós precisamos entender mais sobre o temor do Senhor. Precisamos muito. É o princípio da sabedoria. O verdadeiro amor. A palavra do Senhor diz que lança fora todo medo. Porque as pessoas falam assim, bispo, mas temor não é ter medo. Ter medo não de Deus, mas ter medo de contrariar a Deus. Nós precisamos ter medo de não estar no centro da vontade de Deus. Precisamos buscar estar no centro da vontade de Deus. O que é o temor? O temor é, vamos ver aqui sobre o significado do temor. É adorá-lo, é obedecê-lo, é não adorar outros deuses, não ter outros deuses. Bispo, mas eu sou crente. Sim, mas tem muitos crentes que infelizmente tem alguns deuses aí escondidos aí. Eu vi uma história, né? Eu estava ouvindo um programa, parei e de repente era um padre falando, né? Era uma entrevista do padre. O padre falou assim, que ele foi fazer uma visita aos antigos membros da sua paróquia, que tinha afastado, e o padre falou assim, inclusive o padre é esse mesmo atual papa, né? Quando ele era padre. Falou assim, olha, eu precisei de ajuda, a igreja não teve como estar comigo, me visitar. Eu fui para a igreja evangélica. E lá tem pastores, irmãos que preocupam, que visitam, que estejam conosco. Mas padre, não precisa preocupar não, sabe por quê? Porque no meu guarda-roupa, eu guardei. Você sabe o que já, né? Eu guardei no meu guarda-roupa, eles não sabem que eu tenho a minha senhora guardada no meu guarda-roupa. Eu ouvi isso. Isso, eu lembrei da minha sogra. Minha sogra, tempos e tempos frequentando a igreja. Depois de um tempo, nós descobrimos que ela tinha guardado as suas imagens. Os seus santos. Amém? E fora aqueles deuses que não são imagens que nós temos. Amém? Está escandalizado? Infelizmente, é isso mesmo. E eu fiquei assim, né? Falei, esconde do homem, mas não esconde Deus, né? O que adianta? E aqueles deuses que nós guardamos, que não é imagem, mas nós adoramos ídolos. Nós seguimos ídolos. Ídolos não. Principalmente não os crentes. Mas os ídolos, que eu não vou falar os nomes porque eu não sei. Verdadeiramente eu não sei, eu não acompanho. As novelas, as modas de novelas. Os namoros, os jovens que acompanham os namoros, os ritmos, né, do jovem, do jeito deles namorar, porque se namorar daquele jeito é careta, é uma forma de ter Deus dentro do coração, de não se separar, de não ter o temor a Deus. E aquelas mentiras que torna-se um Deus na nossa vida, porque Ele está sempre dando uma ré, está sempre falando, está sempre aqui, ó.
E aquela falsidade. E aquela mistura, ora crente, ora não crente. É uma forma de ter Deus estranho dentro de nós. Gálatas 5 diz sobre o fruto do Espírito. Quando você não abre mão da sua personalidade carnal, você conforma com o seu jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. É uma raiz do catolicismo, é uma raiz, é um pedacinho de Deus que ainda reina dentro de você. Sabia disso? E a raiz da desobediência. Um dia nós estávamos aqui, eu senti de Deus uma direção de reunir as pastoras, as discípulas que poderiam estar comigo em oração. Solange veio, né, algumas vezes, e nós começamos a orar pela nação jovem, muito tempo atrás, pela igreja e tal, e Deus começou a falar muito profundo conosco. A pastora Terezinha, Deus foi uma semana de oração, e Deus trazia sonhos, e aqueles sonhos estranhos, e nós compartilhávamos entre nós, vamos orar, e Deus falou algo no meu coração, e veio aquela passagem de Samuel, da história do rei Saul, né? A história do rei Saul com Samuel. Samuel, ele era um profeta, e Saul, ele era um rei. E Saul, ele saiu do propósito, da vontade de Deus. Ele fugiu. Ele foi uma pessoa que desobedeceu. E Deus o teve com o que mesmo? Como feiticeiro, macumbeiro. O crente corre de uma pessoa que faz tal coisa, porque ele não conhece a Deus. Mas faz a mesma coisa quando se rebelam, quando desobedecem. Quando os filhos desobedecem. Sabia disso? Para Deus é a mesma coisa. A idolatria e feitiçaria é a mesma coisa. Me desculpa, não foi meu planejamento ser firme dessa forma. Não foi. E Deus falou muito no meu coração. Há pecado de feitiçaria no púlpito. E nós fomos orar, e Deus me mostrou. Por causa de pessoas que exercem o púlpito em rebeldia, em desobediência a líderes. No caso sou eu, mas o Timóteo, né? Mas pode ser o outro qualquer. Você quer se alinhar-se? É tempo de se alinhar-se com a vontade de Deus. Aí está. Amém? É tempo de se alinhar. Sonda teu coração. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nós nos colocar em posição. Hoje é dia de nós nos alinhar com a vontade, com a palavra de Deus em nossas vidas. Pensa nisso. Quando vi essa vontade de ser rebelde, falei, opa, eu não sou feiticeira. Porque rebeldia, pecado de feitiçaria é a mesma coisa na palavra de Deus. Não estou aqui direcionando a ninguém, amém, igreja? Eu estou falando que está aqui na palavra de Deus. Você pode me procurar, que eu vou te mostrar, em 1 Samuel. Amém? Então, isso é sério. Precisamos, a igreja precisa se alinhar com a vontade de Deus. A igreja precisa estar no centro da vontade de Deus. Porque senão nós não vamos conquistar. Porque nós não iremos alcançar aquilo que Deus colocou para essa igreja alcançar. E eu te falo, igreja, o que Deus tem para nós é grandioso demais. É grande. E eu estava lendo sobre algo muito sério, sobre a unidade. Nós estarmos juntos como igreja, como pastores, como líderes. Nós somos fortes. Nós seremos muito fortes. Nós já estamos começando a ver a força. Você sabe por quê? Porque um dia nós deixamos
ser corrompidos no nosso coração. Mas hoje, nós estamos nos ajuntando novamente, nos ligando novamente. E a vontade de Deus vai permanecer na igreja, vai permanecer na sua vida. Porque você faz parte de um grande propósito. E Deus está alinhando a igreja dele nesses dias. Deus está colocando a igreja dele em posição nesses dias. E Deus te chama. Para encerrar, Deus te chama. O temor que eu estou falando não é o temor, não é o medo, mas é o medo de sair da vontade de Deus. Quem tem medo de sair da vontade de Deus? Glória a Deus. Você não tem, você que não levantou a mão, você não tem medo de sair da vontade de Deus? Você está confiando na sua própria carne? No seu próprio eu? Eu tenho medo de sair da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu quero ouvir, e às vezes parece que eu não consigo. Falei, Deus, eu quero te ouvir mais. Eu quero te entender mais. Porque quanto mais eu te entender, Senhor, menos risco eu tenho. Quanto mais eu te conhecer, Senhor, menos risco eu tenho de sair do teu propósito. De sair dessa direção. De estar em linha reta. Não adianta só servir a Deus. Não adianta só ser israelita. Não adianta ser só judeu. Jesus veio para os judeus. Amém? Mas o que aconteceu? Quando muitas vezes apertaram Jesus e falaram assim, o pai Abraão. E o que Jesus respondia? Se o Senhor quiser, Ele faz até dessas pedras ser filhos. Até das pedras. O Senhor veio para os gentios também. E nós fomos enxertados. Porque se fosse só para os judeus, eu e você estaria fora desse propósito. Mas quando o Senhor veio para mim, o Senhor veio para nós. Ele nos enxertou na videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. E através de Jesus Cristo de Nazaré, Ele levantou o apóstolo Paulo para ser um canal para os gentios. Amém, igreja? Você está entendendo, igreja? Eu sei que às vezes está sendo profundo, eu não anotei essas coisas não, viu? Não anotei não. Mas eu sei que Deus está falando com você. Você foi chamada por Deus. Você está enxertado na videira verdadeira. Você tem a seiva de Jesus. Você está ligado no propósito de Deus. É por isso que Deus quer que nós nos alinhamos com a vontade dEle. E eu quero te convidar a ficar de pé. Você quer se alinhar à vontade de Deus? Você quer se colocar-se na vontade de Deus? Amém. Acabou. Eu sei que Deus já começa fazendo uma grande obra nesse ano. Nós estamos no ano da restauração. No final do ano passado, Deus me deu uma direção. Por volta, acho que foi em novembro. Não, eu quero contar uma outra experiência. Quando a Alicia Sufi nasceu, o Senhor falou no meu coração. Eu estava no salão lá da Patrícia. Toda semana eu estava lá batendo ponto. Agora eu estou precisando de novo. Amém. E eu estava ali no salão da Patrícia. Eu senti Deus falar muito forte comigo. Para mim fazer um propósito a Ele. E eu fiz um propósito ao Senhor. Eu falei, Senhor, o meu propósito é, não vou cortar o cabelo por um tempo, determinado 2 anos, e eu amava, gosto muito do cabelo curto, gosto mesmo, né? Não vou pintar minhas unhas de esmalte, vou usar base. Para aquilo que Deus estava me pedindo, um propósito que para mim é difícil, para quem gosta, para quem usa constantemente, para a mulher, amém?
E eu fiz esse projeto, esse propósito ao Senhor. E Deus colocou algo no meu coração. Orar para que voltemos à essência de luz para os povos. Oremos para que voltemos à essência, ao princípio, resgatando os valores que nós perdemos. E eu estou nesse propósito, orando pelos valores perdidos. Senhor, nós precisamos voltar à adoração. Senhor, nós precisamos voltar a ser adoradores de verdade. Senhor, nós precisamos voltar, Deus querido, a desejar ser santos de verdade. Senhor, nós precisamos, Senhor meu Deus querido, Pai, a ter desejo de ser servo na tua casa. Porque chega, irmãos, igreja teve um momento que a gente via a igreja, a gente via que a igreja não tinha prazer mais de servir a casa do Senhor, não tinha prazer de servir, de ser diácono, não tinha prazer de estar na célula, de frequentar a célula, de liderar a célula, de fazer alguma coisa. Não tinha prazer de ser um intercessor na casa do Senhor. Teve esse tempo que o inimigo estava roubando esses princípios que Ele tinha nos dado como igreja. E Deus colocou no meu coração: faz isso. Não que isso tem muita coisa que vai mexer Deus, não, porque essas coisas não mexem Deus, não. Eu já falei que coisa natural, essas coisinhas assim não mexem, não. Mas isso me lembra que eu tenho um compromisso com Ele. Por esse tempo eu tenho um compromisso com Ele de orar por isso. Orar pela nação jovem. Pedir jovens santos, avivados, apaixonados, que está no centro da vontade do Senhor. Orar para a igreja, para que a igreja tenha a vida de Deus novamente. Para que você sinta prazer de estar na casa do Senhor. Que você não seja oscilante. Um dia vem, outro dia não vem. Um dia a igreja está cheia, um dia a igreja está pela metade. Um dia você está aqui porque você não tem nada que fazer. Aí você está aqui cultuando. Outro dia você não vem porque você tem 1001 coisa para fazer, que é mais importante do que tirar o seu tempo para com Deus, de cultuar o Senhor. Foi isso que Deus colocou no meu coração. A Alissa já está com 1 ano e 6 meses. E eu estou com um pouquinho de medo de Deus ter gostado dessa ideia e me pedir para que eu não corte mais o cabelo. E o meu marido já falou. Eu falei: Deus, por favor, me libera. Fevereiro, março, eu quero um visual novo. Cabelo curto, unha pintada, né? Mas eu estou com esse medo. Mas esse compromisso tem me trazido de volta, tem me levado a orar, pedindo, Senhor, valores que nós perdemos. E nós perdemos, irmãos. Nós precisamos nos alinhar. Que quantos de vocês perderam a alegria de estar na casa do Senhor? Sabia que poderia essas cadeiras estar com pessoas? Eu não estou falando pessoas de fora, não crente, não. Quem aqui conhece um irmão que não está aqui hoje? Quem, membro da sua célula que é fiel, que diz que ceia, que poderia estar aqui ceando? Porque o diabo tem roubado da igreja o desejo de estar na presença do Pai. E nós não podemos aceitar isso. Porque a coisa mais grandiosa que nós temos é ter o nosso tempo com Deus. É cultuar, é celebrar o Senhor. Há muitos pratos aí fora. Há muitos shoppings hoje. Nós não temos praia, glória a Deus, né? Porque se tivesse, imagina. Mas nós temos shoppings. Nós temos, o que mais? Praças agora lindas. Nós temos restaurantes. Nós temos coisas que nos atraem. Ah, não. No sábado é melhor ficar em casa. No sábado nós temos cinema. E nós temos trocado valores. E nós precisamos nos alinhar com Deus. E quando o diabo não te apresenta isso, sabe o que ele te apresenta? As suas dificuldades, as suas aflições. Te deixa abatido, vontade de morrer. Para que eu existo? Para que eu vou fazer isso? Eu não estou dando conta nem de mim mesmo.
nos tornamos com os 10 espias. Quando Moisés precisou de homens para ir espiar a terra e trazer a notícia boa para ele, porque Deus já tinha falado. Aqueles homens foram. Dos 12, 10 voltaram com relatórios negativos. Somos gafanhotos, somos nada, não temos valor nada. Ali tem coisa, tem pessoas mais preciosas, ali tem coisas mais valiosas do que nós. É impossível Deus nos dar aquilo. O diabo tem muitas vezes nos enganado. E eu te chamei para você se colocar em pé, para você se alinhar, se aliançar, a se colocar no prumo, a desejar aquilo que você perdeu.